Olá, a paz do Senhor esteja com você. Aqui é Cássia Moreira e vamos fazer a leitura do capítulo 13 de João, que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugou-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora, vou-lo digo antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo: se alguém receber o que eu enviar, a mim recebe. E quem a mim recebe, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isso, turbou-se no espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns aos outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado,
deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. E vô-lo digo também agora: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei a vós, também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida, respondeu-lhe Jesus. Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiverdes negado 3 vezes. Essa passagem do capítulo 13 de João retrata a preparação de Jesus para a traição. Você já se sentiu traído? Você já foi traído ou traída? Jesus, ele sabia de todas as coisas porque o Pai sempre colocava no coração dele tudo o que havia de acontecer. Jesus, ele sabia que seria traído. E qual seria a sensação de estarmos diante de um traidor e sabendo que nós seremos traídos por aquela pessoa? Imagina eu e você diante de alguém que poderia nos trair e nos trocar por moedas. Jesus, naquele momento de dor, porque você estar sentado à mesa com os seus discípulos, com pessoas que você auxilia, ajuda, caminha com você, come na mesa com você, compartilha o alimento com você. E ser traído por uma pessoa que tinha o coração voltado ao dinheiro. Judas era aquela pessoa que carregava a bolsa de dinheiro. E alguns capítulos anteriores, nós podemos observar que ele retirava o dinheiro daquela bolsa. No coração dele já estava essa possessão, já estava esse pecado oculto, mas Jesus sabia. E diante de tantos ensinamentos, diante de tantas coisas que Jesus pregava, Judas ele não foi liberto. Judas ele não quis aprender. Judas ele decidiu não fazer honra ao Senhor Jesus através do dinheiro, através de posses, através de recursos. E sabendo disso, Jesus apontou ao seu discípulo quem havia de traí-lo. E quando Jesus dá a ordem para Judas fazer o que tinha que ser feito,
Jesus usou da sua autoridade e deu legalidade espiritual, porque Jesus até então estava na cobertura espiritual de Judas. Porque por mais que Judas, ele tinha essa intenção, o ato consumado não havia sido feito. Porque quando Jesus deu a capacitação para que ele assim fizesse o que já estava plantado no coração dele, a ordem espiritual fez com que Judas fosse liberado a fazer o que estava dentro do coração dele. E Jesus já estava se preparando para esse momento de dor, esse momento tão agonizante na sua vida. Porque a pior decepção é a traição. Quando você se sente traído, você sabe que não pode contar com aquela pessoa. Você sabe que os interesses daquela pessoa por você é retirar, é sugar o que você tem e depois te vender. E depois usar da sua capacitação para se usufruir. E quantas pessoas nós encontramos no nosso caminho que não querem aquilo que nós temos no interior, mas querem usufruir da nossa capacitação, do nosso conhecimento, da nossa visão espiritual, da nossa cobertura espiritual. Então, diante disso, há um limite que Deus concede para todos nós, para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos olhar e diante desse fato, diante dos cenários, colocar o nosso coração em Deus. Mas Judas, ele não queria um conserto interno. E quando ele desabrocha, ele floresce aquilo que tem dentro, porque existe o trigo e o joio. Eles crescem juntos, mas nós saberemos o que tem dentro do trigo e o que tem dentro do joio quando nós vamos colher. E foi momento de colheita ali. Porque vejam que haviam discípulos que estavam no peito de Jesus. Havia discípulos que mesmo negando Jesus, dizia que amava ele. Que foi o caso de Pedro. Porque quando Pedro disse que daria a vida dele por Jesus, Jesus já conhecia o coração dele e já saberia que ele não suportaria a dor que Jesus teria que suportar. E se você já se sentiu traído, já se sentiu traída, já foi traída, traído, se você já traiu, se você já fez algo contra alguém, é momento de colocar agora diante do Senhor. Porque somente o Senhor pode julgar as nossas causas, somente o Senhor pode nos perdoar. Incline a sua cabeça agora e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, que estás no céu, o Senhor que conhece os nossos corações, as nossas limitações, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas dificuldades. O Senhor é aquele que conhece cada passo que nós damos, porque somente o Senhor é o Criador de todos os seres humanos. Assim como Jesus conhecia o coração de Judas, que iria traí-lo, o Senhor conhece o coração de cada um de nós. E se um dia, Pai, nós fomos os traidores, se um dia nós crucificamos Jesus, se um dia nós vendemos Jesus, se um dia nós
viramos as costas para Jesus. Se um dia, Pai, nosso coração esteve voltado às coisas deste mundo, nós viemos aqui falar da nossa dificuldade, falar dos nossos erros, porque somos falhos e pecadores e muitas vezes nós erramos e falhamos, mas muitas vezes, Senhor, nós queremos nos arrepender de todo o mal que nós fizemos a alguém. E se nós, Pai, fomos traídos, e se nós, Pai, fomos negados, se nós, Pai, diante do nosso caminho encontramos aqueles que nos traíram, que nos venderam, que o Senhor venha com o seu juízo, que o Senhor venha com o juízo, Pai, porque nós queremos perdoar aqueles que nos ofenderam, mas queremos a justiça, Pai, nas nossas vidas, porque nós queremos, Pai, entender que somente o Senhor tem poder de nos libertar, somente o Senhor tem poder de nos perdoar, somente o Senhor tem poder de mudar o nosso caráter, de mudar a nossa postura, de mudar os nossos conceitos. Se há algo dentro de nós, Pai, que não está bem, que precisa ser resolvido, se os nossos corações estão no mundo, que o Senhor venha nos ensinar neste dia a colocar o coração em Jesus, a colocar o coração no Mestre, aquele que sofreu todas as coisas por amor a nós, aquele que foi traído, que foi negado por amor a nós. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós te agradecemos. E nós sabemos, Pai, que todas as coisas foram permissão do Senhor, para que o seu nome fosse glorificado através do seu Filho Jesus na cruz. E esse ensinamento, Pai, de hoje, nos ensina que dentro de nós precisamos nos esvaziar das coisas deste mundo para colocar o nosso coração diante de Jesus, porque somente Ele tem a vida eterna para nos dar. E nós te adoramos, te glorificamos e bendizemos o seu nome para sempre. Amém.